está participando do nosso projeto lá na Renault, é médica do trabalho, trabalha conosco na Renault, e a doutora Lívia me ajudou aqui e já fez um relacionamento do que é cada entrada em relação à medicina do trabalho. A doutora Lívia faz parte do grupo operacional que está funcionando lá na Renault e está muito ativa, está desenvolvendo aí um excelente trabalho. Cadastramento inicial, o evento de admissão, comunicação de trabalho, atestado de saúde ocupacional, afastamento temporário, que quer dizer os atestados médicos, certo? Os atestados médicos, a alteração dos atestados, por qualquer motivo que seja, o retorno deles, a estabilidade, o início, o término, desligamento e reintegração. Nós estamos envolvidos nisso. Como? Primeiro, prazos. Aquilo que o Marino já passou, então eu só estou repetindo. O início, admissão até o início. CAT, dia seguinte ao acidente, como ele colocou. O afastamento temporário e desligamento, até 10 dias de ocorrência. E os outros, assim que acontecerem no dia. Certo? Nós fizemos uma matriz de risco, relacionando esses temas, e isso faz parte do grupo estratégico que está sendo trabalhado, né, para a gente entender como é que nós vamos trabalhar essa situação. E colocamos em alto e baixo, ok? Então, aqui o que é mais alto em relação ao tipo de informações e nível de correção, e o prazo de envio. E aqui vai estar no vermelho o que é mais alto em tipo de informações e nível de ocorrência, os cruzamentos das informações e o prazo de envio. Certo? E nesse patamar aqui é o que vai estar mais tranquilo, digamos assim. Você passa as informações, né, mas, lógico, estão definidas. Porque o grande problema aqui, quando eu coloco atividades desempenhadas, aqui é a relação das atividades. O problema é a descrição do tipo de atividade. A atividade ela vai ser generalista. Né? Podemos, aqui não está, era para estar aqui, a função, também estaria aqui. Vai ter a função. Aqui, eu diria até no meio, né? Ou mais para cá um pouco a função. Você deu uma função. Tem algumas funções, nós vamos ver, que tem, você vai dar soldador. Essa função chama atenção. Operador de produção ou operador, não. Então, já está aí alguns sinais que você vai transmitir. E que a instituição vai ter que enxergar como vai transmitir esses dados. Né? O atestado. O atestado está no alto grau, porque você passa uma informação de saúde. O que passar? Vai passar o CID. Realmente isso vai ser permitido? Tem questões que hoje estão sendo preparadas e há um grupo formado pela CNI, onde nós estamos mandando hoje informações para a CNI, onde vai questionar. Uma delas é isso. Como é que nós vamos fazer? Está pedindo. Só que eu só posso colocar se for autorizado eu colocar. E eu tenho que estar registrado, gravado lá no meu prontuário que eu fui autorizado eu passar essa informação. Só que eu não tenho tempo hábil para tomar essa decisão. Porque a informação, lembra, é diária. Está ali, ó. Cadê os atestados? Ah, não, é até 10 dias da ocorrência. Então, desculpe. Tem ainda o prazo. Ele vai ter que passar para lá. Mas mesmo assim, até 10 dias para pegar toda a informação e repassar, fora o volume de informações, né? Tem empresas 300, 400 atestados por mês, umas outras 300 por dia, sei lá, o volume vai ser, né?
Admissão, o ASO da admissão, né, que você passou de informação, desligamento, o ASO da demissão. A CAT, né, de uma certa forma, ela tem a questão do prazo como um ponto importante, e a informação, desde que seja uma informação... A CAT hoje já é o que acontece, na verdade. A CAT, ela está só seguindo o padrão do que já é normal. Aconteceu o acidente, faz o registro e tudo mais. Agora, por doença. Por doença. Como é que nós vamos tratar? Né? A partir do momento que fez o diagnóstico, então, e foi conceituada como doença ocupacional? Não está claro. Não está claro e não se define exatamente. Mas, se o problema é que, se ele está dentro da empresa, ainda vai ficar fácil. O problema é quando ele é afastado. E aquilo é considerado uma doença. Aí sim, você vai informar, e vai ter que já informar se é. Você vai formar o atestado e vai ter que emitir a CAT junto. Por doença do trabalho. Então, esse prazo que nós tínhamos da gestão da doença, que todos sabem, eu vou fazer o nexo, eu vou avaliar o local de trabalho e tudo mais, vai ter que ser mudado. São novos prazos. Como tem 10 dias, diga, Marino, que você está rindo aí. É extremamente complexo. Por quê? Nós vamos ter 10 dias para delatar o afastamento e nisso chegar à conclusão se é doença do trabalho ou não. Certo? Que se o trabalhador se afastou, já dificultou, né? Que o nexo, como todos nós sabemos, pela 1488, né, de 98, estou certo? Doutor Geraldo, é na presença do trabalhador a investigação que seja feita. Ainda aqui, eu acho que basicamente a descrição do tipo de atividade é um ponto fundamental, e eu acho que no próximo a gente pode... Aqui já é a análise do risco e social. É o que nós estamos colocando em discussão. É a informação, função, atividade desempenhada, que tipo, né, evento inicial, cadastramento do vínculo, aqui todos ainda estão no evento inicial, porque é da admissão, certo? O prazo imediato, exceto... Não, todos estão com prazo imediato. E a correção toda sim, exceto o não do atestado. Se você jogou no ASO, que ele tinha, aqui a preocupação nossa estamos falando da especificação dos exames médicos. Se eu definir quais são os exames médicos que ele foi, eu vou depois poder corrigir, né? Dizer, não era bem isso, me desculpe, eu me enganei. Tem retificação possível, tem retificação não possível. Os reflexos, nós estamos, depois vai entrar num farol, né? E os alertas. Por exemplo, no caso da função, a questão do soldador, o eletricista que eu citei, né? Onde ele já vai abrir margem. Opa, espera aí, eletricista? Então, treinamentos estão sendo feitos, os exames como devem ser feitos estão sendo feitos, etc, etc, etc. Então, vai ter que se ter muita atenção na função que está sendo dada. Funções específicas, abra o olho. Faça a correlação, vai ter que ter o acompanhamento diferenciado. Atenção à citação das atividades empenhadas em relação aos riscos no ambiente. Então, aqui tem atividades empenhadas. Você vai ter citação das atividades. Depois tem a descrição das atividades.
E aí a atenção é mais intensa, porque aí é correlação com os riscos. Puxa, mas até onde nós estamos envolvidos? A gente não vai fazer isso, mas vai ter que estar envolvido com isso. Porque senão vai voltar para nós o problema. Certo? Principalmente na descrição das atividades. Local de trabalho, né? Atenção com a relação do local, o setor onde ele está sendo denominado, porque você põe um tipo de atividade, põe uma atividade que não é compatível e começa a abrir margem para outros questionamentos. Ele vamos seguir, manutenção, e está sendo colocado da área de manutenção, é um operador de manutenção, operador de logística, e está sendo uma outra atividade que não é compatível. Esse tipo de atenção vai ter que estar sendo acompanhada com maior rigor. Porque vai trazer impactos. Sofreu um acidente, vai denunciar e uma hora vai chamar atenção. E atenção à inserção dos exames realizados com risco no ambiente de trabalho. Pensando no admissional, e aqui só gerando, isso aqui está sendo mais de uma discussão tremenda, interessantíssima, né? Por quê? Nós fazemos audiometria para todos que entram. Então tem ruído para todos? Tem ruído? Eu não enxerguei daqui quantos minutos? 30. Vai ter que, forçar um pouquinho mais isso aí. Aumentar. Certo? Audiometrias. Certo? É um questionamento que pode vir a ser feito. Nós não. Vamos continuar? Vamos continuar, mas tem ruído nessa, mas por que fez? Por que não fez? É uma decisão da empresa. Temos que ver se não cria nenhuma armadilha nesse cenário. E é isso que a gente está avaliando. Então, está sendo muito rico essa discussão. Ainda estamos em estágio inicial. Começamos agora em fevereiro. Ela já iniciou, aqui estão sendo cadastrados todos os outros pontos, aquele lá, que fazem parte dos temas que nós estamos vendo, que são, por exemplo, aqui, o material da doutora Lívia, ASO, data do ASO, tipo de atestado de saúde ocupacional, isso aqui está na tabela, você puxa da tabela, está aqui, isso aqui que ele põe, certo? Periódico, tabela de rubricas. Periódico, conforme planejamento PCMSO, retorno ao trabalho, mudança de função e monitoração pontual. Esse aqui é um ponto novo. Que é monitoração pontual. Vai ter que ser esclarecido, que isso não está na lei. Certo? Resultado ASO. Outra coisa que não está na lei, na NR7. Muito bem. Apto com restrições. Até então, era só apto, ou ou inapto. Agora, usamos, é sempre aquela velha discussão, né? Quantas vezes não nos reunimos, né? Tínhamos que escutar o Suriano falar disso, repetir aqui, vir na frente, falar da questão do apto com restrição, e está certo, está errado, né? Está aí. Registro que detalha os exames complementares, porventura realizados pelo trabalho, referentes ao ASO. O não preenchimento significa a não realização de exames.
E aqui, atenção, né? Quais são os exames que nós vamos registrar? Tem que estar correlacionado com o risco. Ok? E os riscos, olhe, apontados pelo Marino, e ele mostrou ali, tem riscos ergonômicos. Então, tabelados os riscos ergonômicos. Psicossomáticos. Como vamos categorizar isso, gente? Não, é um desafio para nós. Eu acho que é um grande desafio para a medicina do trabalho isso. Ela vai ter que se revisar. A medicina do trabalho vai passar por uma revisão. Revisão dos seus processos, revisão da sua caracterização, revisão dos seus protocolos. Porque você vai enquadrar isso e vai dizer é assim ou não é assim. E é assim ou não. Não tem meio. Ah, é meio isso. Certo? Eu sabia que você não ia aguentar. Fala. Isso é um perigo ainda. Ó, Fábio, você está jogando contra mim. Não. Ok. Atestado de saúde ocupacional. Data do exame realizado. Deve ser uma data anterior igual à data do ASO, que se refere ao exame. Daí não tem muito segredo. Informar a descrição do exame realizado. Então, tem as referências. Certo? E aí volta de novo, né? Foi feito isso por quê? Existe esse risco ou não existe? Hoje nós não temos essa relação tão direta, né? Risco e exames realizados. Ah, existe a suspeita. Eu realizo. Será que vamos poder continuar com essa? Entende as armadilhas aí? Será que a gente vai poder continuar com esse nosso... Ou a gente pode estar dando bala na agulha para alguma coisa que a gente não tem ideia ainda? E a discussão hoje, que nós estamos tendo no grupo de estratégia é melhor colocar ou não colocar? O que eu quero dizer com isso? Nós realizamos, mas não registramos. Certo? É um recurso. Então, só para levar para vocês, essa é uma alternativa que nós estamos muito propícios a utilizar. Realizamos, temos interno, mas de volta, né? Volta naquelas 2 controles, atenção, daqui a pouco escapa, né? E aí, se explique depois. Aqui não está, não vai colocar, mas alguns colocam no PCMCO, mas ali, mas o PCMCO não vai entrar ali, você não coloca o PCMCO, não. Entra essas informações, você não coloca o PCMCO lá. Entende? O PCMCO não vai entrar. Vai entrar os riscos. Vai entrar um PCMCO disfarçado, né? Você vai enfiar os riscos e vai enfiar os exames realizados. Mas você não vai pegar o teu documento PCMCO e inserir lá dentro, porque não é isso. O que se falou? Os dados, os resultados, só os resultados. Ok? Aqui, né?
os agentes nocivos, código do agente e as informações de monitoração. As informações de monitoração biológica, a qual deve ser efetuada aos trabalhadores, cujas atividades envolvem os riscos no quadro 1 e 2 da NR7. Código do qual o agente químico está exposto, tabela 21. Está tabelado. Aqueles que não estão, vai estar em outros. Certo? Ainda, seguindo. Código da análise efetuada, conforme a tabela. Depois, e aqui. Houve exposição excessiva, sim ou não? Ordem do exame, que é outro referencial ou sequencial. E indicação dos resultados. Aqui um baita de um pepino. Porque quantas vezes ficou em borderline, quantas vezes você está inseguro daquele resultado. O grande dilema para nós, e que nós vamos ter que enxergar e vai ter que se entender, não é exata. Não estamos falando de uma área exata. Estamos falando de uma área extremamente subjetiva, com informações de N variáveis. Mas que, quando registradas, trazem um impacto tremendo. Negativo ou positivo. Se você quiser fazer uma decisão preventiva, pode ser o risco de condenação, né? É. Vou considerar assim porque eu quero prevenir. Pronto, pode ser a condenação. Pode ser a condenação. Então, essas incertezas que têm que ser trabalhadas, têm que ser discutidas. Afastamento temporário. Putz, o dito atestado. Todos os afastamentos temporários, por qualquer dos motivos encadeados na tabela 18, deverão ser informados, mesmo os afastamentos por licença médica inferiores a 15 dias. Todos. Com a data, com o código do motivo de afastamento, o tipo de acidente, se houver, de acidente de trânsito, e o CID. E o CID. Já conversamos sobre isso, né? E nós temos que pôr o nosso nomezinho ali. O médico que emitiu o atestado. O médico que... O atestado. Ok? Se houver alteração, né, vai ter que estar registrando que houve alteração. Citando o motivo anterior e se houve uma mudança de motivo. Ok? É muito fácil, né? De uma certa forma, vai estar... É verdade. É verdade, é verdade. Esse é o ponto positivo aí, né? Mas, retorno de afastamento, vai ter que estar registrando, vai registrar o retorno dele. Então, quando ele volta, quem não passava no ambulatório vai passar. Duplicou, negado. Duplicou. Foi, voltou, registrou. Porque, gente, de 3 dias, você nem registrava o retorno. Certo? Uhum. Que vai dizer ao que ele estava. Aqui a estabilidade, quando ele é portador de uma estabilidade. Vai,
Vai. Pode, mas você vai ter que registrar motivo, né? Vai ter que ter informação. Pois veja, o grande detalhe vai ter que ver, porque aqui ele tem que registrar o motivo do afastamento. Se a tua logística, a tua informação for lá no software, que ele voltou, ficou 2 dias e vai ir e volta pelo mesmo motivo, de certa forma estaria resolvido. Certo? Agora, se bateu no retorno, talvez tenha algumas... Se bateu na alteração do motivo de afastamento, tem que daí puxar que o retorno seja com o do motivo e não com o primeiro lá. Certo? Senão, opa, já deu inconsistência. Porque aqui vai dizer que era o retorno pelo motivo inicial e ele voltou pelo motivo 2. Ok? Estabilidade, e aqui simples, né? Tem só um código para acidente de trabalho e doença ocupacional. Desligamento. Bem lembrado. Esse é um ponto importante, porque temos ainda o nexo técnico-epidemiológico, certo? Que pode dar, em algumas questões, já B91. E então o alerta do Zé do Zé Francisco é muito importante. O desligamento. Aqui, de uma certa forma, a única atenção é a descrição dos exames, né? E dos riscos no ambiente de trabalho que tem que estar correlacionados com o que você já vinha havendo a coerência com aquilo que já estava sendo apresentado. Certo? Senão, dá pane. Bem, algumas ações gerais, né, que têm sido recomendadas por empresas, entre elas executiva e outras mais, e daí uma prática nossa como estamos fazendo, até para que vocês possam ter alguma prática, porque isso tem que ser construído em cada empresa. Não adianta, não tem receita de bolo aqui e falar assim, ó, faça o mesmo. Vocês, cada um vai construir junto com a sua empresa, alguns com várias empresas, né, participará de várias, e pode também trazer a experiência de participar das outras empresas para colocar em prática essas cautelas que devem ser realizadas com o futuro. Né? Mas, aqui cita diagnóstico das bases de dados relacionadas ao e-social, atualização da base de dados via web, mapeamento das divergências cadastrais na conectividade, que vai ter, né? E aí isso aqui é muito mais da parte essa primeira parte aqui é muito mais da parte do Marino, né? Administrativo, né? Retificação de CGIP, unificação de contas, diagnóstico e redesenho dos processos internos de de RH, então tem que rever os processos, com admissão, demissão, movimentações, férias, etc. Auditoria dos procedimentos legais de RH, revisão do processo de contratação de estrangeiros, mapeamento das convenções coletivas, é outro ponto importante, porque as convenções coletivas são outras leis internas que foram criadas e que você vai ter que colocar.
certo? A revisão das incidências da tabela de eventos, auditoria do enquadramento de impostos, processo de recuperação, pagamento de impostos retroativos, o plano de cargos e salários, é fundamental essa descrição de atividades e revisão salarial, aqui é um ponto X do trabalho. E aqui ele mapeia tudo e diz para onde vai ser direcionados os problemas. E revisão do enquadramento de CBO, porque é aquilo que eu falei, você vai pôr soldador? É um exemplo. Tem outro exemplo, se tiver? Vai pôr soldador? Soldador tem uma série de atenção, de riscos que você vai ter que pensar. E mapeamento dos riscos no ambiente de trabalho, que é outra, talvez, eu diria que esse passo do, cargos e salários, que é a descrição das atividades, as funções e os riscos no ambiente de trabalho perfazem a base principal da preocupação que deve se ter para não cair em armadilhas. Como é que a gente recomenda os grupos de trabalho sejam organizados? Bem na linha do que o Marino citou, hein? No quase último slide dele. Um administrativo, está aqui, organizacional e funcional. É a turma lá que a Lívia está forte, firme. O outro é alinhamento estratégico, que é olhar o que vai ser inserido. Espera lá. O que nós vamos colocar de informação ali? O outro, que é o simples, como o Marino citou, que é informática e TI, desde que tenha dinheiro. Né? Simples desde que tenha dinheiro para pagar, né? A conta quem paga eu não sei, mas... E o ponto que ele falou, que é o comportamental, de uma certa forma, que ele colocou ali naquele lá, é aqui a comunicação e integração. Como vai ser trabalhado a informação até as pessoas, para que entendam esse processo todo. Então, quais são as áreas participantes em geral? RH, administração de pessoal, folha de pagamento, TI, medicina e segurança do trabalho, contabilidade financeira e fiscal, jurídico e remuneração. Esse é o time que tem que estar reunido. Analisar as mudanças e processos, desenhar e documentar as mudanças e processos, planejar as mudanças e processos, validar com cada área os novos processos, acompanhar a vida séria dos novos processos. Estudo e análise de cada parte do layout das áreas, participar do levantamento de dados, tá? E participar dos ajustes e desenvolvimento no sistema. O sistema somos nós que vamos, a princípio, comprar. Tá? Normalmente o que tem se feito é comprar do sistema à parte de saúde e segurança. E ele já se engloba no e-social. Ok? Mas pode pegar, tem dentro do SAP, por exemplo, tem a área de saúde e segurança. E pode já contratar com a área de saúde e segurança. Venha com dinheiro, que é caro. Muito caro. E mensageria é as informações que vão ser dadas, esse lote de informações que são mandadas. Então, participar dos testes, validar as configurações e acompanhar a sequência dos eventos. Estou terminando. Agora enxerguei. Os novos desafios. Conscientizar a alta gestão. Primeiro passo, certo? Aquela alta gestão que não está ciente do problema, chama o Marino lá para falar. Já faz o cara repensar na vida. Equaliza os conflitos. Ou a governança dos terceiros, de
todo o funcionamento da empresa, interno, e transformações daí da folha de pagamento e tudo mais. Tá. O videozinho, será que o Fábio está lá? Fábio, você está aí? Já viram, quem já viu, mas... Isso que é organização. Obrigado pela atenção. Vamos... Muito bem, gente. Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer também a brilhante apresentação do Dr. Paulo aí, né? Esclarecendo aí mais uma vez a questão em relação à repercussão que isso vai ter para o médico do trabalho, né? Para a nossa área, para a área de saúde e segurança, que tem muito trabalho ainda pela frente, com certeza, né? Para todas as áreas. Eu acho que eu vou, então, abrir agora para as perguntas, né? Para a gente começar já a discutir aí agora, sim, acalentar o nosso conhecimento aí, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, me fala que eu passo aqui. Tem uma pergunta para o Marino. Então, como o Dr. Paulo falou, a gente já está trabalhando nesse material. E na tua palestra e nas outras palestras do governo, eles falam muito em a lei não ser alterada. Mas na nossa área dá a sensação que tem muito material que não está previsto na lei. Como que a gente trabalha isso com o governo? Por exemplo, o apto com restrições, monitorização biológica, questões muito detalhadas que nunca foi previsto dessa forma. Bom, eu imagino que tá ligado, né? Eu imagino que o governo, nesse sentido, criou uma série de detalhamentos. Muito provavelmente, a postura que eu imagino que vai se tomar logo no início é você adotar os mesmos critérios que você vem fazendo. Então, aquele lá, apto com restrições, né? Certamente, por não haver essa característica, talvez você continue colocando lá o apto. Apto ou inapto. Você vai ficar meio que nessa condição. Até que você consiga evoluir com alternativas que vá te permitir colocar sistemas como esse. Eu, pelo menos, acho que o governo não consegue contemplar todas as alternativas que eles estão olhando agora nesse momento. Então, a minha recomendação, nesse sentido, naquilo que você tem uma dúvida, use a sua prática atual, que pelo menos você conhece algum efeito e resultado dela, né? Tá? Acho que, doutor Paulo, o senhor pode me ajudar. Sobre a CAT, por exemplo, eu não estando na empresa, sou informado que alguém se machucou de trajeto, mas eu tenho que fazer uma análise disso, eu tenho que investigar. Se eu não tiver o tempo hábil, como é que eu... Bom, dentro dessa alternativa, como é que você faz hoje isso? Hoje faz análise, por exemplo, aconteceu no trajeto segunda-feira, sei lá, sexta-feira indo para casa. Eu já fui embora, eu vou fazer isso na segunda-feira, tentar falar com o testemunha, investigar, concluída o nexo, aí emite CAT. Você vai ter que antecipar isso. Eu acho que não vejo outra forma, porque quando esta CAT bater com a data posterior ao prazo definido em lei, você vai ser autuado automaticamente. Então, por mais risco que você tenha desses dados e informações, eu acho que você vai ter que ter uma estrutura ou preparar um plano de contingência, alguma alternativa que vá te dar essas informações. Pode ser até que venha aí, em algum momento, uma informação prévia, não sei. Porque o problema é o seguinte, se o empregado foi parar no hospital, já tem lá um efeito que vai te cobrar a emissão da CAT. Já tem uma ação para isso. Né? Lembrando que a CAT não mudou muito, né? A CAT não teve uma alteração, já era 24 horas,
24 era 24, não estou certo? Então, está seguindo o mesmo processo que acontece. Acho que o que muda... Hoje não tem o fiscal para te autuar. Agora, Você tem uma liberdade. o E-Social vai te cobrar isso. É. Só o único detalhe que antes, às vezes, a gente não falhava, não registrava no INSS, que é CAT registrada no INSS. Certo? Não é a emissão da CAT lá, aquele documento, acabou. Ela tem que ser cadastrada no INSS, receber aquele cadastrinho lá Mas, provavelmente, os sistemas já vão fazer isso automaticamente. Então, não adianta, vai ter que ter sistema. Sem sistema, a coisa não funciona. E só, eu acho que eu não entendi, o ASO, ele vai ter que ter uma numeração ou foi um entendimento mal de minha parte? Não tem que ter numeração? Uma numeração para sequência? Não, ele tem só o cadastro lá do número. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui também. Pela nossa legislação, né, quando não existe mudança de risco, a gente não tem a obrigação de fazer um exame de mudança de função. Né? Então, se você mudou de função dentro de um determinado setor, se que não há um agravamento de risco nem nada, a gente não faz exame, consequentemente não tem o ASO. Como é que nós vamos fazer isso, essa questão? Porque, assim, pelo que eu entendi, o empregador vai ter que informar lá no E-Social que houve uma mudança de função, né? Porque agora ele não está mais naquela função, naquele setor, ele mudou, certo? Antes da mudança, provavelmente, né? Como é no admissional. Nesse caso, eles não vai ter a exigência do ASO, tem algum ponto lá onde você vai poder colocar que não tem a emissão do ASO, que não tem obrigação, ou a gente vai ter que fazer exame ou gerar um ASO dizendo que não tem mudança de risco, sei lá. Na minha interpretação... Sei, Paulo, quer falar? Na minha interpretação, isso vai acontecer assim. Lembra quando fala de lotação? Aí você tem a lotação do empregado num departamento. Aí você tem o código da função, você tem o código, né, do CBO, você tem a função com uma descrição. Em princípio, se você tem uma atividade mais ou menos correlata, então o risco da área não se alterou e esta função é mais ou menos da ordem genérica, então, sei lá, ajudante geral, ele está no A para o B, e não deve ter mudado as